Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu quero desejar a você um feliz ano de 2026. Que este ano seja um ano proveitoso para todos nós. Que seja um ano de muito ensino, de muito aprendizado. Que seja um ano de crescimento e desenvolvimento das nossas escolas bíblicas dominicais. Que você, meu caro superintendente, possa começar este ano motivado, estabelecendo metas, buscando alunos que, porventura, no ano passado se ausentaram das classes e que, neste novo ano, o Espírito de Deus nos impulsione a trabalhar na obra do Senhor com afinco, com coragem, a fim de que almas sejam salvas e vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. É um prazer estar de volta neste canal para trazer para você a primeira lição do ano de 2026. A primeira lição do primeiro trimestre, no qual estaremos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Mais uma vez, a CPAD traz para nós a doutrina da Trindade. Por que isto? Você pode estar se perguntando, porque nós precisamos sim ter em nossa mente e no nosso coração as doutrinas bíblicas, porque são elas que nos dão embasamento na nossa fé, na nossa prática, no nosso dia a dia. Portanto, a doutrina da Trindade ela não pode ser esquecida. E vez por outra, temos aqui a CPAD lembrando-nos que nós temos um Deus trino, uma unidade que se expressa de forma trina: Pai, Filho e Espírito Santo. É o que estudaremos neste trimestre e eu convido a você para não perder nenhuma aula. Nós estaremos aqui fazendo todo o esforço para deixar para você, como pelo menos uma semana de antecedência, as lições para você estudar e se preparar, caro professor, e você, aluno, estar também alinhado com o que vai ser ensinado em classe na Escola Bíblica Dominical de sua respectiva igreja. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 1, intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. Mas, antes de começar esta primeira aula, eu quero apresentar para você o comentarista do trimestre, o nosso pastor Douglas Batista. Este homem de Deus, ele tem um vasto currículo. Nós temos aqui o que a CPAD deixou para nós em seu site, como informações a respeito da trajetória preparatória deste servo de Deus, que o faz uma referência no ensino das Assembleias de Deus nos últimos anos. O pastor Douglas Batista é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências das religiões, pós-graduado em docência do ensino superior e licenciado em educação religiosa e filosofia. É também pastor presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil e segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Este currículo e também a sua vida espiritual na presença de Deus faz com que o nosso pastor Douglas Batista seja uma referência no ensino bíblico nos últimos anos na Assembleia de Deus. Portanto, cabe aqui a nossa oração para que este homem de Deus continue produzindo materiais como o conteúdo que nós estudaremos durante este trimestre. Vamos então prosseguir. E antes de falar da primeira lição, eu quero apresentar para você as lições do primeiro trimestre de 2026. Na lição de número 1, estudaremos com você hoje o mistério da Santíssima Trindade. Na lição 2, o Deus Pai. Na lição 3, o Pai enviou o Filho. Na lição 4, a paternidade divina. Na lição 5, o Deus Filho. Na lição 6, o Filho como o Verbo de Deus. Na lição 7, a obra do Filho. Na lição 8, o Deus Espírito Santo. Na lição 9,
Espírito Santo, o regenerador. Na lição 10, Espírito Santo, o capacitador. Na lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Na lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E na última lição, na 13ª lição, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Estas, pois, são as lições que estudaremos de janeiro a março de 2026. Prosseguindo, eu quero então começar a nossa aula. Mas antes de começar a nossa aula, nós sempre fazemos uma oração ao nosso Deus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, ou fechar os seus olhos, ou simplesmente nos acompanhar nesta oração, porque entendemos que sempre devemos orar antes de iniciar qualquer atividade no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de iniciar mais um trimestre neste ano de 2026. Pai, aqui estão lições que falam a respeito da tua pessoa, Senhor, da pessoa do teu Filho Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, direcionamento, para que não falemos nada que seja desviado daquilo que está na sua palavra, Senhor. Que possamos ser fiéis à tua palavra em todos os ensinos neste trimestre. Quero pedir que teus servos que estão nos ouvindo possam receber, guardar, praticar a tua palavra e ensiná-la, Senhor, com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula de fato, irmãos, e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo que escreveu Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Na verdade, é apenas a segunda parte do versículo, que diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na revista está apenas Mateus capítulo 3, versículo 17. Então, para ser mais correto, o certo seria dizer Mateus capítulo 3, versículo 17, parte B do versículo. Vou ler novamente. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu trouxe para você, meu amado irmão, este versículo em outras versões, para que você possa entender melhor essa palavra, em quem me comprazo. Nós encontramos na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje, o seguinte: e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Já na versão NVT, ao invés de muita alegria, está grande alegria. Trouxemos também outras versões, nas versões NAA, a Nova Almeida Atualizada, e na nova versão internacional, está assim traduzido: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então a palavra em quem me comprazo é traduzida também como em quem me agrado, ou que me dá muita alegria, que me dá grande alegria. Foi assim que o Deus Pai dos altos céus falou a respeito do seu filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá muita alegria, que me dá grande alegria. Assim temos traduzido em outras versões. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Repetindo, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, o texto que diz o seguinte: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém.
Esse texto se refere ao batismo do Senhor Jesus Cristo, momento no qual a Trindade se revela de forma maravilhosa. E esse texto serve de base para a primeira lição deste trimestre. Vamos então conhecer os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo objetivo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E terceiro e último objetivo, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Estes três aspectos já foram sinalizados nos objetivos da lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a revelação trinitária no batismo de Jesus, ou seja, a revelação do Deus Trino no batismo de Jesus. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, como está em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Pasmem, meus amados irmãos, há poucos dias, um vídeo em uma rede social de um homem dizendo: Jesus tinha pecado, Jesus pecou. Muitos dizem que Jesus não cometeu pecado, mas Jesus pecou. E ele disse: eu provo na Bíblia que Jesus pecou. E o argumento dele foi o seguinte: João batizava aqueles que iam até ele confessando os pecados. Então eram por ele batizados no Rio Jordão. Porém, nós não podemos, meus amados irmãos, firmar doutrinas apenas em um versículo isolado, e muito menos neste versículo, desconsiderando o seu próprio contexto, porque João Batista opunha-se-lhe, porque João Batista não queria batizar o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Agora, irmãos, é muito fácil contrapor estes argumentos fracos, porque nós temos aí 2 versículos e nós podemos apresentar um terceiro para você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 nos diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E um versículo que não está na lição, mas eu posso trazer para você, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 nos diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, veja a importância, irmãos, de nós aprendermos sobre a Trindade nesse trimestre, porque nós temos pessoas nas redes sociais falando até contra a santidade, a pureza do Senhor Jesus Cristo, considerando-o como um pecador como nós. Meus amados irmãos, precisamos sim reforçar as doutrinas bíblicas. Dando prosseguimento à nossa aula, contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar.
Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Prosseguindo, o segundo subtópico do primeiro tópico, a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele, o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus, conforme temos prometido no Antigo Testamento. Ou seja, ali há um reconhecimento público de que ele era o enviado de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. Continuando, essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito. Há uma linha de pensamento herética que vai por esse caminho, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Também, irmãos, serve de modelo para nós. Jesus se batizou, devemos nos batizar. Jesus teve sob si a unção do Espírito Santo, nós também, para exercer o ministério, precisamos receber a unção do Espírito Santo. Prosseguindo o terceiro subtópico do primeiro tópico, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura uma filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Ou seja, Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus por declaração do próprio Pai. Sinopse da primeira parte da lição: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Repetindo, a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Segundo tópico da lição, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro subtópico do segundo tópico, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência. Há um só Deus, meus amados irmãos. Mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária. É trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. É interessante, irmãos, analisar isto, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam juntos desde a criação. Não apenas na obra da redenção, mas desde a criação. O Pai participa, o Filho participa, o Espírito Santo participa. O Pai é criador, o Filho também é criador.
Está escrito em João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia também nos diz que o Espírito ornou os céus. Então a atuação da Trindade está presente desde a criação até os momentos escatológicos, até o fim de todas as coisas. E no que diz respeito à salvação é algo interessante. Como Deus poderia ao mesmo tempo morrer numa cruz, habitar no nosso coração e não sair do seu trono em momento algum? Através da sua revelação trina. O Pai planejou, elegeu, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica. Não temos três deuses, não. Temos um Deus que se manifesta em três pessoas para que pudesse atuar. Principalmente na obra da redenção, era necessária essa revelação de um só Deus em três pessoas distintas. Prosseguindo então o nosso texto, assim a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. Importante esta frase, meu querido professor, guarde isto. Deus é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo subtópico do segundo tópico, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, criou Deus Elohim os céus e a terra. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o termo criou, bará, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Que parte importante da lição nós temos aqui? Nós temos no Antigo Testamento a pluralidade na unidade. Isso é, desde o Antigo Testamento percebe-se que o nosso Deus é um Deus trino. Uma só essência, mas três pessoas distintas. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, a Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular nome indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo ocorre na bênção apostólica que o apóstolo Paulo deixou em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de um modo equitativo, ou seja, não coloca uma pessoa acima da outra. É isso que nós veremos durante todo este trimestre. Prosseguindo, ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui, a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo, em um só Espírito. Depois Paulo diz: um só Senhor, um só Deus e Pai de todos.
Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. A unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Repetindo, a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro e último tópico da lição, a relevância da Trindade para a fé cristã. Primeiro subtópico do terceiro tópico, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Alguns vão dizer, irmãos, que a doutrina da Trindade veio depois, foi Tertuliano quem usou esta palavra pela primeira vez e assim a igreja forjou esta doutrina. Não, a Trindade é revelada nas Escrituras desde o Antigo Testamento, como vimos nesta lição. Começando a leitura novamente, a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deus se revela de forma progressiva. Aliás, não somente a doutrina da Trindade, mas também todas as outras doutrinas bíblicas, elas se revelam de forma progressiva. A doutrina da redenção, por exemplo, a doutrina da salvação, a doutrina da santificação. Todas essas doutrinas, elas vão sendo apresentadas e ampliadas no transcorrer do texto bíblico. Por exemplo, a doutrina de Deus no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós temos Deus revelado através dos seus nomes. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Depois o Senhor se apresenta para Moisés e diz: Moisés, diga a este povo que eu sou, me enviou a vós. Então nós temos mais um aspecto da divindade sendo revelado. E assim, a revelação a respeito da pessoa de Deus foi cada vez se expandindo mais até o final da revelação bíblica. Assim acontece com a doutrina da Trindade também. Ela vai se desenvolvendo no transcorrer da Escritura Sagrada. Continuando a leitura, sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. Esse concílio visava combater o arianismo, que até hoje está presente em uma seita que cresce em todo o mundo, que diz que Jesus Cristo não é Deus como o Pai. Continuando, o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então, os concílios foram momentos nos quais as heresias eram trazidas para serem contestadas, para que pudessem, então, através da palavra de Deus, dar uma resposta, dar uma definição do que a igreja deveria defender como regra de fé e conduta, como verdade sagrada. Portanto, os concílios não inventaram a Trindade, eles apenas reconheceram que a palavra de Deus revelava a Trindade desde o Antigo Testamento e assim a igreja cristã teve como base esta doutrina e nós devemos sustentá-la, meus amados e queridos irmãos. Prosseguindo, desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É importante esta frase ser muito bem analisada. Em lições posteriores nós iremos aprofundar
este tema porque devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, ao afirmar que o filho é gerado pelo pai. Isso pode levar-nos a pensar que o Senhor Jesus Cristo não é eterno. Se um dia ele foi gerado, ele não é eterno, mas o fato de estar na Bíblia o termo "Tu és meu filho, hoje te gerei" tem um significado muito importante. E todos os versículos do Novo Testamento que falam a respeito disso falam da sua ressurreição. Quando um rei ele empossava o seu filho, ele dizia: "Este é o meu filho, hoje te gerei". E assim o Senhor Jesus Cristo ele reassume o seu trono após a ressurreição. E então, no livro de Atos dos Apóstolos e na carta aos Hebreus, nós temos esse termo, "Tu és meu filho, hoje te gerei", associado ao momento da ressurreição de Jesus Cristo. Isso carece de um esclarecimento para que não pensemos que um dia o Senhor Jesus Cristo nasceu na eternidade. Isso faria com que ele não fosse eterno. E ele é eterno segundo a palavra de Deus. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Segundo o subtópico do terceiro tópico, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. Toda vez que nós confrontamos aquilo que está na palavra de Deus, nasce uma heresia, nasce um pensamento divergente, nasce uma heterodoxia, ou seja, algo que não está no texto sagrado. E por má interpretação ou por desejos escusos, as pessoas preferem manter a heresia, como aconteceu com os livros que não são considerados inspirados, mas que ainda estão em algumas bíblias em nossos dias. Isso porque aqueles livros sustentam pensamentos que tal linha de pensamento cristã defende nas suas doutrinas e nas suas práticas. Portanto, devemos lutar por uma ortodoxia, uma palavra que sempre usamos aqui em nossas aulas. Não podemos aceitar heresias. E aqui nós temos citadas 3 heresias nessa tela. O triteísmo, crença em 3 deuses separados. Essa ideia, meus irmãos, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Temos também o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Isso veremos em outras aulas de forma mais detalhada. E terceira heresia apontada aqui, o unicismo ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Alguns defendem até a ideia de que houve a dispensação do Pai, depois houve a dispensação do Filho e depois a dispensação do Espírito Santo, como se de tempos em tempos Deus se revelasse através de uma pessoa apenas. Isto é unicismo ou modalismo, mas o batismo de Jesus mostra ali as 3 pessoas da Trindade manifestando-se simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo. Prosseguindo, assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. Por quê? Olha o que diz João capítulo 17, versículo 3. "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." Se nós não reconhecemos as pessoas da Trindade como a Bíblia revela para nós, nós estamos correndo o risco de não alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Precisamos então entender as verdades sagradas, defendê-las, porque elas nos dão base para alcançarmos a nossa poderosa salvação. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva
é o mesmo que se revela. Então não pode haver distinção. Ah, mas eu creio diferente, eu vejo de uma forma diferente. Não, irmãos, você não tem que ver de uma forma diferente. Você precisa crer no que a palavra de Deus revela. E a palavra de Deus revela que há um Deus trino, uno em essência, mas três pessoas distintas atuando em todo instante, desde a criação até os nossos dias, e assim atuarão até o fim dos séculos. Sinopse da última parte da lição: a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Repetindo, a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Chegamos então à nossa conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. E nós estamos então nesta última parte desta frase: ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Durante este trimestre, iremos ensinar a respeito da doutrina da Trindade, para que tenhamos este fundamento, esta base da nossa fé, que é a base da fé cristã. Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a segunda lição do primeiro trimestre de 2026, lição na qual estaremos estudando sobre o Deus Pai. E eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, na próxima aula. Quero convidar você a conhecer também o nosso canal Leitura Diária EBD. Nós temos um grupo de 12 irmãos que todos os dias fazem um comentário da leitura diária. Nós vimos que a CPAD lançou recentemente um devocional com as leituras diárias. Que bom! Isso é muito bom para todos nós que amamos a palavra do Senhor. Mas nós temos um canal Leitura Diária EBD, que nós temos ali todos os dias um comentário. 12 irmãos, 6 irmãos e 6 irmãs, em áudios que não passam de 5 minutos. Nós temos esse compromisso com você. Em áudios que não passam de 5 minutos, eles deixam para você um comentário da leitura diária. E eu convido você a se inscrever também neste canal Leitura Diária EBD. Terminando esta aula, quero pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos. Deus te abençoe, meu caro irmão. Muito obrigado por você estar nos assistindo. E vamos orar para que este ano seja uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pela nossa nação. É um ano que será um ano político, com muitos debates, com preparação para a mudança no governo federal. E nós precisamos estar atentos, orando ao Senhor para que esta nação seja plenamente abençoada por Deus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém e amém.